Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 3. Novos rumos. No dia seguinte, aos primeiros albores da madrugada, a família Souza já estava desperta para despedir-se de Alberto, que regressava a São Paulo a fim de retomar os estudos. Mal se despedira rumando para a cidade, Dona Maria Cristina acercou-se de Francisco, recomendando-lhe sobre o trabalho que começaria a desenvolver e incentivando-o para que o assumisse dentro do mesmo espírito que norteara o pai. Francisco beijou-a enternecido e demandou a colônia pelos mesmos caminhos que palmilhara cotidianamente com o genitor. Enquanto andava, parecia senti-lo ao lado, pisando a grama molhada de orvalho. A casa grande ficava no alto da colina e a colônia alguns lances abaixo, separada cerca de 200 metros pela encosta bem trabalhada, onde alguns cortes de terra formavam planos em que se dispunham os terreiros de café, que tinham acesso por pequenas escadas de tijolos. Francisco parou no alto do primeiro lance e contemplou a fileira de casas geminadas dispostas em longa construção emoldurada de uma infinidade de portas e janelas pintadas e alegres. Defronte à comprida construção havia um pátio de mais ou menos 15 metros de largura, onde em sua meninice brincava o dia todo. Nessa hora o pátio estava tomado pelos trabalhadores que aguardavam as ordens do dia. Olhando a multidão que sobraçava enxadas e outros instrumentos agrícolas, evocou emocionado a figura austera e doce do pai. O genitor sabiamente não construíra as clássicas senzalas onde os cativos viviam em promiscuidade. Atendendo às ponderações de tio Henrique, que o convencera da vantagem de ter sob suas ordens pessoas agradecidas, inovara corajosamente, fazendo construir casas separadas onde as famílias se alojavam com toda a dignidade e viviam a sua própria vida. Fizera questão de que todos se sentissem gente e gozassem da necessidade fundamental de viverem reunidas, cada família em seu lar. Eram casas simples, mas asseadas suficientemente amplas para que se dispusessem comodamente. Viviam com a maior alegria e com todo o respeito. Cozinhavam a própria comida ao invés de se alimentarem de uma cozinha comum. Distribuídas as rações de cada família, a própria Dona Maria Cristina supria-lhes de tecidos para a confecção de suas roupas. Por isso, talvez lá embaixo via os negros bem limpos e decentemente vestidos. Aliás, o coronel Souza fazia questão de que todos praticassem hábitos de higiene. Na verdade, auxiliado por tio Henrique, homem íntegro que tinha grande ascendência sobre os cativos, implantara princípios rígidos de moral e de respeito. As mulheres ali não serviam de pasto para os apetites animais de capatazes e colonos brancos e para as investidas dos próprios negros, como acontecia nas outras fazendas, onde a promiscuidade e a devassidão imperavam. Recordou que certa feita um negro estuprara uma jovem de cor e o coronel, sem contudo castigá-lo fisicamente, mandara vendê-lo na cidade, no mercado de escravos. Para aquela gente, esse era o castigo maior, a perda do convívio daquela comunidade, onde eram verdadeiramente gentes ao invés de coisas.
Os negros casavam-se na igreja de véu e grinalda como qualquer branco, para escândalo dos outros fazendeiros e com certa relutância do senhor vigário, que só oficiava as uniões, tendo em vista as benesses que o generoso fazendeiro lhe dispensava em favor da paróquia. O fato é que os negros se casavam ganhando em seguida o próprio lar, onde constituíam a prole. Que coração generoso! Pensava. Que sabedoria extraordinária a de seu pai, que com isso, pequeninas coisas que nada lhe custavam, ganhava num crescendo a veneração dos cativos. Nunca na fazenda ocorreram brigas ou motins, nem qualquer cativo fugira, enquanto que nas outras alguns fazendeiros necessitavam até de um pelotão de captura para caçar os negros no mato. Nunca se fincara naquele chão dadivoso um tronco de pelourinho, nem se usara de uma chibata para castigar alguém. Sem dúvida, a sua casa era uma nesga de céu plantada na terra, indiferente aos reclamos do mundo hostil que a rodeava. Imerso nessas reflexões de reconhecimento e de saudades, venceu vagarosamente, mas a passos firmes, todos os lances do caminho até o pátio onde era guardado. Acercou-se de Romualdo e pediu que reunisse todos ao seu redor para falar-lhes. O jovem proprietário, com voz serena ante o silêncio expectante de todos, tomou a palavra. Meus amigos, disse com aquela sinceridade que o caracterizava, nada mudará em nosso relacionamento com vocês. Tudo será como antes. Procuraremos agir dentro dos mesmos princípios de nosso Pai. E vocês continuarão a ser para nós outros o que sempre foram até aqui. Pedimos a mesma ordem e o mesmo respeito que sempre imperaram nesta fazenda e que nos assegurou uma convivência feliz. Ninguém tema por coisa alguma, conquanto se esperará de todos a mesma conduta exigida por meu inesquecível Pai. Vamos trabalhar todos unidos, como se meu Pai daqui nunca se houvesse ausentado. Romualdo, como sempre, lhes transmitirá as ordens e a nossa vida continuará como antes. O silêncio profundo que todos guardavam era bem uma demonstração evidente de que o jovem fazendeiro não teria qualquer dificuldade para realizar o seu trabalho. Em seguida, Romualdo expediu ordem para todos os grupos que se separaram alegres para os mistérios do campo. À porta da casa grande, Dona Maria Cristina, que acompanhara com o olhar umedecido os passos do filho e que em sua parada momentânea supusera que ele vacilava, quando os trabalhadores se dispersaram, conquanto não pudesse ouvir o que o jovem lhes falara, não pôde conter o sorriso de satisfação que lhe assomou os lábios. Ali ficou até o jovem afastar-se na curva do caminho em demanda dos pesados encargos que tão prematuramente lhe chegavam. E os dias se sucederam uns aos outros, retomando a fazenda o seu ritmo normal de trabalho, com a família Souza se ajustando, sem maiores dificuldades, à contingência que lhe sobreviera. Depois que se desligara dos seus laços físicos, carregado pelos braços amoráveis de sua mãezinha,
Souza demandara uma cidade espiritual em esfera vizinha à crosta planetária, onde foi depositado em confortável leito de hospital. Após o encontro com a genitora, sentira uma sonolência invencível e se rendera a ela. No dia seguinte despertou surpreso, procurando analisar a própria situação, colocado ali em quarto confortável e sentindo uma leveza indescritível. Procurava rememorar as horas angustiantes que vivera, lembrando o encontro com sua mãe e a evidência de que havia morrido. Apalpou-se algo amedrontado e verificou sem muito esforço que estava íntegro. Era ele mesmo, senhor dos próprios pensamentos e ser vivente, conquanto a ocorrência da morte física indiscutível. Sentia o coração bater, respirava e até experimentava sensações de fome. Lembrou-se das conversas com tio Henrique quando o preto velho lhe falava da imortalidade do espírito e lhe assegurava que a morte nada mais era que uma pequena transformação sem o poder de aniquilar a personalidade. Dizia-lhe que o espírito habita outros planos de vida, mais puros e mais felizes, e que cada um continuaria a ser aquilo mesmo que sempre fora. Falava-lhe do reencontro com seres queridos que nos antecedem na morte e assegurava-lhe que os laços de amor vigiam por toda a eternidade. Sempre amara profundamente o velho servidor e admirara a sua sabedoria, mas só agora podia avaliar o quanto realmente era sábio, perguntando-se como aquela criatura podia conhecer esses mistérios inacessíveis aos mais cultos da terra, inclusive aos sacerdotes, nos quais muitas vezes surpreendera o medo de morrer e a mais crassa ignorância de tudo isso que via e que sentia. Recordou-se das crenças do céu e inferno, diabos e purgatório e das teorias materialistas que não viam além da morte nada mais que o não ser. Na verdade, nunca dera muito crédito às afirmativas arrojadas de tio Henrique, contudo, jamais aceitara o nada materialista, nem as soluções muito humanas que a Igreja procurava dar às implicações da morte. Estava mergulhado nessas reflexões sérias quando bateram delicadamente à porta e uma enfermeira entrou no recinto, acercando-se do seu leito. "Irmão Souza", disse ela, "como se sente?" "Confuso, honestamente confuso", retrucou espontaneamente. A moça estampou um sorriso generoso de compreensão e, afagando-lhe os cabelos grisalhos, confortou. Na verdade, sem ter se preparado para esta experiência, nem seria justo esperar que você tivesse explicação para as novidades com que se depara. "Diga-me, senhorita, onde estou?" arriscou Souza ante a cordialidade da visitante. "Você está em uma cidade espiritual bem próxima da Terra, para um estágio de convalescença e adaptação neste hospital. Conquanto se surpreenda vivo e me veja corporificada como qualquer ser humano, somos nós os mortos do planeta que deixaram os corpos para os vermes, a fim de que o espírito pudesse livrar-se para a verdadeira vida. Tivemos nós todos na Terra noções errôneas acerca do fenômeno da morte, mas graças a Deus podemos nos sentir bem vivos e nós mesmos após o decesso físico", respondeu-lhe a jovem amavelmente.
Perdoe-me, retrucou Souza respeitoso, mas não estou podendo entender como me sinto assim completo, com as mesmas sensações de vida. Seria isso, por acaso, a ressurreição da carne de que falam os sacerdotes? Não, meu irmão, respondeu a atendente com largo sorriso de benevolência. Nada mais de carne. Estamos, isto sim, diante da ressurreição do Espírito. A carne é instrumentalidade terrena de que se vale o Espírito para as suas experiências no campo físico. Mas acalme-se e não procure solucionar de vez todas as suas interrogações, muito justas, aliás. Vamos dar tempo ao tempo e, pouco a pouco, você compreenderá todas as particularidades da sua nova vida. Nem é justo que eu lhe expenda conceitos que talvez não possa entender. Agora, por desconhecimento dos princípios fundamentais que regem a vida do espírito. Alegro-me de vê-lo sereno e confortado, pois isso é o principal para a sua adaptação no momento. Para a surpresa de Souza, nesse instante entrou no quarto um homem, aparentando meia-idade, portando uma pasta cheia de instrumentos, acercando-se do seu leito. Este é o irmão Sálvios, noticiou a jovem, apresentando-o a Souza. Ele o atenderá na convalescença e orientará com segurança. Chamo-me Alice e quando precisar de mim para alguma coisa, basta puxar esse cordel logo acima da guarda da cama e virei imediatamente para atendê-lo. Despediu-se de Souza, deixando-o com o visitante. Este desamarrou a sacola, retirando uma série de instrumentos, passando a auscultar-lhe o organismo silenciosamente. Depois de um minucioso exame a que Souza assistira maravilhado, depositou os instrumentos sobre a mesa e dirigiu-lhe a palavra. Meu irmão, você chega em boas condições ao nosso plano. Creio que amanhã mesmo poderemos sair para um passeio no parque. Por ora, descanse e procure não se inquietar com interrogações desnecessárias que só poderão prejudicar-lhe a recuperação. Meu amigo, arriscou Souza, todos morrem do mesmo modo? De forma alguma, respondeu Sálvios afavelmente. Cada um morre como pode, isto é, de acordo com os valores que ajuntou para si no enriquecimento do espírito. Você teve o privilégio de despertar nos braços maternos tão logo se lhe destrambelhou a máquina física. Outros, no entanto, são constrangidos a acompanhar os próprios despojos, assistindo-lhes à decomposição ou a desligarem-se perturbados, vagando sem rumo por dias, meses e até séculos. Outros ainda, porque acreditavam fosse a morte o termo da vida, dorme irremediavelmente por longos períodos. Souza experimentou um calafrio diante da notícia que recebia e rendeu graças a Deus por não ter atravessado essas experiências dolorosas. Contudo, acalme-se, continuou o instrutor ao perceber-lhe o espanto. Logo você compreenderá os mecanismos dessas situações
e sentir-se-á muito feliz pela vida que viveu. Homem da terra, algum dia você colheu o que não plantou? Não, respondeu Souza. Nem poderia esperar isso. Da mesma forma, meu amigo, em qualquer plano da vida, cada um de nós recolhe os frutos da própria semeadura. Amanhã conversaremos com mais vagar. Preciso ir. Outros afazeres me esperam. Arrematou Sávios, retirando-se do quarto e fechando delicadamente a porta, enquanto Souza tornava sozinho à meditação. Na noite anterior, depois de ingerir a agradável alimentação que Alice lhe trouxera, Souza dormiu profundamente. Despertou aos primeiros raios de sol que lhe invadiram o quarto amplo, quedando-se na cama pensativo, rememorando as impressões do dia anterior e dando campo a uma multidão de interrogações que lhe povoaram o espírito. Jamais se preocupara em analisar o fenômeno da morte e as suas consequências. Fora essencialmente prático e o seu dia na terra era absorvido inteiramente pelos problemas do momento. Seu trabalho, suas extensas responsabilidades tomavam-lhe todos os minutos de forma que não aprendera a pensar nas coisas que lhe fugiam ao interesse imediato. Algumas vezes na igreja ouvira os sermões do vigário a respeito da sobrevivência do espírito. Contudo, como sua razão não aceitava aquelas soluções, relegava o assunto para plano inferior. Agora via que, mesmo religioso de certa forma, não acreditava na vida depois da morte, porquanto o assunto nunca lhe merecera maior atenção. Se colhera bênçãos de assistência carinhosa, fora por misericórdia de Deus, porque nada fizera na vida terrena, tendo em vista a preparação dessa situação privilegiada. Entretanto, ali estava e dava graças à divina providência por não ter mergulhado no caos ante o evento que o desligou do veículo físico. Lembrou-se das horas aflitivas da desencarnação, quando foi constrangido a assistir, imobilizado às cenas dolorosas que se desenrolaram ao seu redor no extravasamento afetivo de familiares e servidores. Surpreendia-se por não agasalhar muita preocupação com a posição da família face aos problemas que ficaram, dependendo agora para sua continuidade da ação de outros responsáveis. Afinal, obtemperou-se de si para si. Tudo estava em ordem e os familiares saberiam, sem dúvida, continuar a vida na fazenda no mesmo ritmo. Os recursos financeiros que lhes deixara bastariam para que vivessem tranquilos, e sua esposa e filhos estavam acostumados ao equilíbrio que não exige muito para manter-se. Alberto deveria formar-se em breve e tinha tudo para abrir largos caminhos de progresso. Francisco conhecia os mistérios e as necessidades da fazenda e poderia ajudar sua mãe com muito sucesso. Cidália iria para o colégio e ficaria assim protegida. Quem poderia sentir mais a sua falta seria Maria Cristina, já que após 25 anos de convivência feliz, seria constrangida a solidão afetiva. Restava-lhe, contudo, dividir o seu grande amor entre os filhos e arrimar-se neles para contrabalancear-lhe a ausência. Caminhava por essa vereda de indagações
quando Salvius entrou no quarto e alegremente convidou-o para um passeio no parque contíguo ao hospital. Vestiu-se rápido, ansioso por tomar contato com as novidades lá de fora, conhecendo assim o mundo espiritual além das paredes acolhedoras daquele aposento. Ganharam um longo corredor onde jovens enfermeiras iam e vinham sozinhas ou em grupos. Presumia serem enfermeiras em razão da vestimenta e dos petrechos que portavam com características de serem para uso médico. Tudo era um silêncio respeitoso. As moças conversavam sorridentes e felizes. Este hospital, disse Salvius, procurando estabelecer o diálogo franco e fraterno, abriga quase 1 milhar de espíritos recém-vindos do plano físico. Estamos em ala destinada aos irmãos que retornam em melhores condições mentais. Existindo outras, no entanto, em que a impressão dada à perturbação dos que ali se abrigam não é tão boa e tão serena como a que você sente aqui. Todavia, sua reação seria filha do desconhecimento da vida que nos cerca. Nós, os que aqui lidamos, no entanto, acostumados ao trato com os hóspedes e com as nossas obrigações de mantença de equilíbrio mental e emocional, não notamos muita diferença. A esta altura, os dois alcançaram um grande hall onde alguns espíritos conversavam em grupos dispersos. O hall dava para uma escadaria externa de onde se descortinava formoso parque marcado de canteiros dispostos em graciosos contornos. Árvores frondosas e delicadas, conquanto de porte médio, ofertavam sua copa larga e espessa à sombra acolhedora, enriquecida por bancos formados de vegetação verde e florida, oferecendo-se para o descanso dos internados. Entre os canteiros, as ruas pavimentadas em pedra colorida, formando desenhos harmoniosos, contrastavam com o verde da grama bem cuidada e as variedades de flores multicoloridas do imenso jardim. Centenas de pessoas estavam dispersas pelo parque em animada e alegre conversação, ou andando pelas ruas sinuosas, ou sentadas sob a copa das árvores. Sousa estava embevecido diante do espetáculo de singular beleza. Seus olhos percorriam todo aquele ambiente acolhedor, maravilhados e surpresos. Jamais poderia supor que, além das fronteiras misteriosas da morte física, pudesse existir uma vida tão exuberante a manifestar-se em espetáculo de beleza indescritível. Salvius convidou-o a sentarem-se em gracioso banco de relva. Sousa temia abusar do amigo, todavia uma multidão de perguntas se engatilhavam em sua cabeça diante de tanta coisa nova para o seu entendimento. Que lugar maravilhoso! Exclamou, procurando o início da conversação que ansiava levar a termo com vistas ao esclarecimento da sua curiosidade. Sem dúvida, respondeu Salvius. Este é um dos parques mais graciosos e acolhedores do nosso hospital. Conquanto na cidade onde estamos existam muitos deles, mais belos ainda, e nos quais as criaturas da nossa comunidade passam horas agradáveis ao encontro dos amigos. Quer dizer, então, que estamos em uma cidade do mundo espiritual? Perguntou Sousa, algo intrigado. Sim, esclareceu o companheiro.
Uma cidade de dezenas de milhares de habitantes e algo parecida com as da Terra. Difere delas mais em razão da natureza da nossa comunidade, onde a vida transcorre em outros moldes e a organização social atende a um tipo de interesse essencialmente coletivo. Aqui todos vivem e trabalham voltados para um fim único, o bem-estar geral, enquanto na crosta cada um procura atender aos próprios reclamos, indiferentes às expectativas da coletividade. Então, aqui também todos trabalham? Perguntou Souza, atalhando-lhe os esclarecimentos. E por que não? Respondeu o mentor bondosamente. A vida não dá saltos, meu amigo. E como você pôde testemunhar desde que aqui chegou, as pessoas que se movimentavam ao seu redor tinham uma função definida, sujeitando-se às exigências das tarefas que lhes cabiam realizar. Estamos muito longe da suposição vigente na Terra de que a morte é um descanso. Até que o espírito baste a si mesmo, tem que percorrer longos caminhos da eternidade, que mal podemos divisar. Enquanto cada um de nós depender do concurso de outrem, com certeza, ali estará o trabalho organizado para atender a essa dependência. E como palmilharemos esses caminhos da eternidade a que você se referiu? De que forma o espírito alcançará essa autossuficiência? Alongou Souza. De que maneira? Pergunto. A criança que começa no beabá chegará às luzes da cultura? Não será frequentando a escola e vencendo ano a ano, ciclo a ciclo, os recursos que escolheu? Da mesma forma, o espírito, só que a escola para ele é o cenáculo terreno, onde reencarna sucessivamente para enriquecer-se de valores que capacitem a sua realização própria. Nós morremos, renascemos na carne, portanto, determinada circunstâncias que se dirigem para a solução dos nossos problemas e para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Sem que o suspeitemos, a vida à nossa volta se organiza em obediência a determinado esquema de realizações a que o grupo do qual fazemos parte se subordina. A nossa família, os nossos amigos, tanto quanto os nossos dependentes, e aqueles dos quais dependemos em síntese, constitui equipe que se movimenta em experiência coletiva, onde se resolvem problemas de reajuste e de evolução. E todos estamos na Terra, subordinados a essas linhas da fatalidade, obedecendo a um determinismo que nos condiciona a existência? Perguntou Souza, algo desconcertado com as afirmativas do mentor, que lhe abriam um campo novo para a compreensão dos problemas humanos. Não é bem assim. Ao reencarnarmos, carregamos conosco um programa particular, ajustado a um esquema coletivo. Cada um de nós, porém, mercê do livre-arbítrio, pode cumprir ou não esse programa. Se cumprir, além de beneficiar-se das consequências benéficas dele decorrentes, pois vem em atendimento às nossas necessidades espirituais,
contribui para o sucesso da planificação coletiva. Se não cumprir, no entanto, além de desperdiçar a valiosa oportunidade que a existência física representa, perturba a realização do objetivo maior de caráter coletivo. Não existem, em realidade, nem fatalidade, nem determinismo condicionante. Existem, isto sim, perspectivas pessoais e objetivos comuns, esclareceu Salvius. E por que não se proclama isso aos homens para que, conscientes dessas implicações, cada um viva com mais responsabilidade diante da vida? Perguntou Souza, lembrando-se de que na Terra nunca cogitou acerca desses problemas e nunca ouviu alguém falar deles. Recorde-se de Jesus e compreenderá. O Mestre esteve no plano terreno para transmitir a mensagem da imortalidade e ninguém o levou a sério, culminando por crucificá-lo como impostor. Lembre-se também de que praticamente 20 séculos decorreram e ainda ele não foi compreendido. Acontece que os homens, no estágio evolutivo em que se encontram, ainda não reuniram valores para a compreensão da vida maior. Contudo, não se preocupe, pois estão bem próximos os dias de uma nova mensagem para a humanidade e tudo o que o surpreende e de que nunca você ouviu falar será desvendado aos homens. Nota: não se esqueça, o leitor, que os fatos aqui narrados ocorreram por volta de 1840, portanto, quase 4 lustros antes do advento da doutrina espírita, que se deu com a publicação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em Paris, a 18 de abril de 1857. Nota do autor. Isso, porém, não quer dizer que, diante de uma nova revelação, a humanidade se transformará. Serão exigidos ainda muitos séculos para que as criaturas humanas fixem as lições e se conscientizem realmente delas. A evolução é obra do tempo e não resultado de proclamações extemporâneas. À medida que as gerações se sucedem na Terra, os espíritos que retornam o fazem enriquecidos de valores espirituais e em condições de a cada vez entenderem mais e aceitarem melhor as novas ideias e revelações. Chegarão os dias luminosos em que cada criatura saberá como você assinalou viver com inteira responsabilidade diante da vida. Arrematou Salvius, deixando-lhe campo aberto para novas indagações. Eu nunca cogitei do problema da morte, nem, em consequência, me preparei para ela. Por que então não me foi tão violenta ou dolorida a transformação? Perguntou Souza, respeitoso. Na verdade, o problema não é de preparação para a morte, mas de preparação para a vida. As criaturas que vivem retamente, acostumando o pensamento no sentido da justiça e do dever, estão preparadas para viverem em qualquer situação. Os que encontram grandes problemas na transposição do túmulo para a espiritualidade
são os que vivem artificialmente, extremamente apegados a interesses egoístas, ao redor dos quais fazem gravitar a vida, e os que vivendo à margem do dever e da justiça criaram muitos conflitos de consciência. Os primeiros chegam aqui desarvorados, incapazes de se livrarem de suas criações mentais que os mantêm algemados. Os segundos nos alcançam à maneira de alienados, sufocados pelo medo e atormentados pelas tenazes férreas do remorso e da vergonha. Os habitantes dos planos inferiores e os grandes doentes do espírito são geralmente delinquentes que lesaram o patrimônio próprio ou alheio. Você viveu uma existência profícua, conquanto tivesse interesses próprios em jogo, não se esqueceu de estender os seus recursos e a sua benevolência para com todos os que o cercavam. Onde a maioria via cativos, você identificava irmãos. A sua família transbordava do seu lar. Enquanto a praxe era o pelourinho, você ensinava pelo perdão e pela tolerância. É justo mencionar que você procurou viver em um clima mental onde cabiam todas as virtudes e com o espírito aberto ao entendimento de todas as situações. Tal disposição, meu amigo, é imperativa tanto no planeta quanto aqui no plano espiritual para que o espírito viva bem. Arrematou o mentor. Quer dizer, então, que há uma continuidade da nossa situação na Terra? Os nossos escravos, por exemplo, que não desfrutaram dos privilégios que desfrutei, mercê da minha posição, chegarão na mesma condição de inferioridade? Inquiriu Souza. Não é bem assim, respondeu Sálvio sorridente. Estou falando de situação mental que diz respeito ao nosso mundo interior. A condição de escravo não proíbe que a criatura viva num clima mental superior. Ao contrário, pela contingência da subalternidade, tem maiores motivos para educar o espírito nas linhas da tolerância e da humildade, da compreensão e do dever. Basta-lhe não asilar o monstro da revolta, nem entregar-se à fogueira da inveja para que a existência lhe seja sumamente proveitosa. Da mesma forma, privado de todos os recursos materiais e morais, sabe mais facilmente entender as dificuldades alheias, e não existe ninguém tão pobre que não tenha algo de si mesmo para dar. Seja uma palavra de carinho, seja um gesto de compreensão. Quando sofremos e aceitamos com humildade esse sofrimento, estamos também com o espírito preparado para as mais duras realidades e com a mente aberta à compreensão de todos os problemas. A continuidade, como você pode perceber, diz respeito às nossas disposições espirituais e não à nossa situação no mundo material. Agora que você está desenfaixado do plano físico, quando lá retornar como espírito, terá a oportunidade de verificar que, entre os que habitam as senzalas,
estão espíritos de sublimadas virtudes e grandes méritos espirituais. Já que você feriu o assunto, quando poderei voltar para rever o meu ambiente doméstico? Perguntou Souza, um tanto constrangido por alcançar assunto mais pessoal. Tão logo reúna condições para isso, respondeu o mentor e continuou. Aqui, meu amigo, você está protegido pela qualidade do ambiente, sem problemas de interação com forças negativas. Na crosta, a sua situação seria diversa. A convivência com um meio extremamente conturbado poderia afetar-lhe o equilíbrio, já que você não dispõe de conhecimentos bastante para armar a própria defensiva. A partir de amanhã, você passará a frequentar um curso especializado aqui mesmo no hospital, onde aprenderá os meandros dessa interação e poderá compreender a complexidade da nossa vida mental. Quando terminá-lo, estará em condições de regressar ao planeta sem grandes riscos. Convidado ao retorno, Souza levantou-se e caminhou ao lado do companheiro para o vasto e acolhedor edifício onde estava internado.